Olá, comunidade Vivenda, meu nome é Lucas e eu estou aqui hoje para dar continuidade a essa série que a gente está trabalhando no mês de janeiro, que é o Guia Completo para um Ano Infeliz. E hoje a gente vai falar especialmente sobre viver de aparências. E para falar sobre esse assunto, eu quero começar trazendo uma frase tirada de uma entrevista que uma cantora bem famosa deu há um tempo atrás para a revista Vogue. Essa cantora é a Madonna. Ela disse o seguinte: "O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um de seus ataques e me descubro como um ser humano especial. Mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou e eu acho que nunca terminará." Uma coisa a gente pode concordar com essa frase da Madonna, é que ela realmente conhece a si mesma. E que nós também deveríamos fazer esse tipo de exame para verificar essas questões nas nossas vidas também. Ela é extremamente honesta em falar sobre a identidade dela, sobre o ego dela, sobre coisas que são importantes na vida dela. E pensando nisso, olhando um pouco mais para o nosso tema, lendo um artigo relacionado com isso de viver de aparências, de uma psicóloga espanhola chamada Jennifer Delgado Soares, ela escreveu uma frase que eu gostaria de ler, que diz o seguinte: "Na base das aparências está uma profunda necessidade de ser aceito e amado, bem como de sentir que somos importantes." Acho que ela pegou numa frase bem simples algo que é central na nossa vida, na forma de agir, nas coisas que embasam o que a gente pensa, o que a gente faz. E é a partir dessas duas citações que eu quero que a gente agora dê um passo um pouco mais a fundo para olhar para esse assunto de viver de aparências. Afinal de contas, ele com certeza é um assunto que faz bastante parte dos nossos dias. Com algumas perguntas, eu quero que a gente continue essa conversa, especialmente três. De onde vêm essas necessidades que essa psicóloga ela escreveu? Qual que é a diferença entre uma pessoa que vive de aparências e uma pessoa que não vive de aparências? E qual que é a resposta bíblico-cristã para esse tema para nós? Para isso, eu quero ler com vocês um texto de 1 Coríntios. Mas antes de entrar no texto, só um pouco de contexto. 1 Coríntios foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Corinto no primeiro século. Ele escreveu essa carta depois de ter passado 1 ano e meio ajudando a fundar essa igreja junto com outros líderes, Apolo e Pedro. Depois ele saiu por um período, então ele recebe uma carta de uma das famílias dessa comunidade comunicando que eles estavam enfrentando várias divisões internas. Então Paulo escreve essa carta de 1 Coríntios justamente para orientar eles a lidarem com essas divisões, com esses problemas e resolverem eles. Os 4 primeiros capítulos de 1 Coríntios são exclusivamente sobre o problema de que alguns dentro dessa comunidade eles estavam se orgulhando e vangloriando sobre os relacionamentos com os líderes que tinham fundado essa igreja. Alguns diziam, eu sou de Apolo, que era um dos líderes. Outros diziam, eu sou de Pedro, ou eu sou de Paulo. E com isso eles estavam gerando discórdia e desentendimento dentro da própria comunidade. Então, Paulo escreve nos primeiros 4 capítulos especificamente sobre isso. E há um texto aqui que eu gostaria de ler com vocês. É do capítulo 3, versículo 21 até o 4:7. Diz: "Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus.
O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor de vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse? Pegando a primeira pergunta que eu trouxe antes, de onde vêm essas necessidades, eu acho que a gente pode pegar nesse texto uma pista para entender qual que é a raiz delas. No capítulo 4, versículo 6b, Paulo diz: assim, ninguém se orgulhe em favor de um homem em detrimento de outro. É interessante que aqui o Paulo está usando uma palavra que é um tanto incomum para orgulho. Em grego, essa palavra é phileo, que literalmente ela significa algo superinflado, inchado, estendido além do comum. Ela transmite a imagem de um órgão distendido após receber uma grande quantidade de ar, tipo um balão. E com isso, o Paulo ele acaba descrevendo o que é a condição natural do ego humano, o que é a condição natural da nossa identidade, o que nos dá uma pista para de onde vêm essas necessidades. E tem pelo menos 4 coisas aqui que daria para dizer. A primeira é que o ego, ou a nossa identidade, ela é vazia. A ideia é que o nosso ego ele vive procurando a procura de algo que lhe dê um senso de valor, de aceitação e propósito, no qual ele possa se apoiar. Tendo achado isso, algo que lhe dê propósito, ele investe todas as forças nisso. Porém, ele funciona como que um balão que tem alguma coisa solta dentro que nunca realmente preenche todo o espaço que tem ali. É um vazio que é sempre contínuo. Então, uma das primeiras coisas que a gente pode ver é que o ego, a identidade, ela é vazia. Outra coisa, ela é dolorida. Essa imagem de um órgão estendido, inchado, cheio de ar, transmite essa imagem de algo dolorido. O pastor e escritor Tim Keller, ele falando sobre esse assunto, ele escreve algo bem interessante. Ele diz: pense nisso. Dificilmente a gente passa um dia sem nos sentirmos esnobados ou ignorados, sem achar que somos idiotas ou sem atormentar a nós mesmos. Isso é porque o nosso ego está constantemente chamando a atenção para si. Uma outra forma de entender isso é, imagine você numa caminhada. Dificilmente você vai parar para pensar, meu cotovelo está funcionando bem, ou meu dedo do pé está funcionando bem. Normalmente a gente só presta atenção no nosso corpo quando algo está errado, quando tem uma parte que está doendo, e aí a gente precisa avaliar para ver o que é. Da mesma forma, como eu acabei de citar do Tim Keller, o nosso ego todo dia ele está chamando a atenção para si, como se estivesse com algo doendo. Então ele também é dolorido. Ele é também atarefado, justamente por ser vazio e ser dolorido, ele vive procurando formas de suprir essas necessidades. E ele é atarefado, sobretudo, em 2 coisas, em se comparar e se vangloriar. Pensa na nossa realidade de estar sempre tentando criar um currículo que mostre como a gente tem valor, com base naquilo que a gente faz, aquilo que a gente sabe. Ele é extremamente atarefado. C.S. Lewis foi um escritor cristão do século XX. Ele tem um livro que se chama Cristianismo Puro e Simples, onde ele escreveu um capítulo só sobre orgulho. E nesse capítulo, falando sobre orgulho, ele escreveu o seguinte: o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas,
mais espertas ou mais bonitas que as outras. Se todos fossem igualmente ricos, inteligentes ou bonitos, não existiria motivo para orgulho. Interessante isso, né? E, por fim, um quarto ponto é que o nosso ego, nossa identidade, ela é frágil. Essa imagem de um balão cheio, super inflado, que pode estourar a qualquer momento, é a imagem que se encaixa para o nosso ego. Então, usando essa palavra para falar de orgulho, Paulo, ele descreve essa realidade do nosso ego e a gente pode ver pelo menos esses 4 pontos a respeito de nós mesmos. E isso responde bem à pergunta de onde vêm essas nossas necessidades. Vem de um ego que está necessitado, de um ego que está em falta. Continuando esse texto que Paulo escreve para os Coríntios, a gente pode dar uma olhada nessa segunda pergunta que eu trouxe no início, que é qual é a diferença entre uma pessoa que vive de aparências e uma pessoa que não vive de aparências. Paulo escreve o seguinte: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês, Paulo está falando para os Coríntios, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Fica claro aqui que Paulo tinha uma visão de si mesmo bem diferente de qualquer que encontramos fora do cristianismo para esse dilema da nossa identidade, do ego. Ele diz: o Senhor é quem me julga. Em outras palavras, é a opinião de Deus que interessa para mim. A lógica cristã, ela é diferente de todas as demais lógicas. Eu quero trazer aqui um exemplo, agora encaminhando para o final, de um debate que eu assisti um tempo atrás entre 2 professores bastante renomados, professores de Oxford. Um professor de química, que era ateu, e um professor de matemática cristão, chamado John Lennox. No final desse debate, que tinha o tema de a ciência ela tem resposta para tudo, esse professor cristão ele é questionado com a pergunta de, afinal de contas, então, por que o Deus do cristianismo e não qualquer outro Deus? E eu achei muito interessante a forma como ele respondeu essa pergunta. Foram em 2 etapas, e a que eu quero trazer aqui é a segunda. O John ele respondeu da seguinte forma. Ele disse que nas viagens dele pelo mundo, em diversos momentos ele perguntou para diversas pessoas de diferentes religiões o que elas entendiam por religião. E essas pessoas sempre respondiam algo para ele que ele disse que remete à lógica que a gente tem num curso numa universidade. A lógica de um curso numa universidade é: eu quero entrar num curso, então eu faço uma prova, sou aceito, aí eu começo a jornada. E eu tenho diversas fases dentro dessa jornada. Nessas fases, sempre eu posso ter ótimos professores, muito legais e realmente qualificados, que vão me ajudar a passar por essas fases. Mas no final de cada fase, eu vou ter que enfrentar o julgamento, que são as provas finais. E por mais legais e bons que esses professores tenham sido, nesse momento, eles nunca vão poder garantir para eles, para o aluno, que ele vai realmente conseguir passar nessa prova final. Por quê? Porque a lógica básica que rege um curso numa universidade é a lógica do mérito. Agora, ainda na resposta do John Lennox, ele disse: se essa é a lógica por detrás das religiões, ou seja, eu preciso fazer alguma coisa para talvez num futuro ser aceito, o cristianismo não é nem de longe uma religião. Por uma simples razão. No cristianismo, o veredicto final ele é dado no início e não no final. E o veredicto ele é dado não com base nas minhas ações e nos meus esforços, mas com base no que Jesus Cristo fez na cruz. Eu achei fantástica essa resposta de John Lennox. E ela nos dá uma boa pista do que Paulo está transmitindo para os coríntios aqui. Ou seja, não é mérito de Paulo, pois o cristianismo afirma que o veredicto vem antes do desempenho. Por isso que Paulo pode dizer:
eu não vou me deixar ser julgado por vocês, de fato nem eu julgo a mim mesmo, e ninguém vai me julgar a não ser Deus, e a opinião dele é a única que interessa. Paulo realmente tinha entendido e vivia segundo essa verdade, porque, de fato, Jesus assumiu o tribunal no lugar dele, e no meu lugar, e no teu lugar. Paulo ainda escreve em outra parte, em outra carta, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas no momento em que a gente crê, assim como Paulo fez, e a gente deposita toda a nossa confiança em Jesus, Deus fala pra gente, este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. E, portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a realidade que Paulo estava vivendo no momento que ele escreveu para os Coríntios. E é a realidade que a gente tem à nossa disposição hoje. O que Madonna, que nem eu destaquei no início, você e todas as pessoas buscamos todos os dias, vivendo de aparências, é essa sentença definitiva que afirma que somos importantes e valiosos. O mesmo caminho aberto para o Paulo, no tempo dele, é aberto para mim e para você através de Cristo hoje. Então eu queria terminar com 2 pontos. Se tudo isso soa como algo novo para ti, mas faz sentido isso de se ver todo dia num tribunal, querendo buscar ter um desempenho para ver se é aceito, eu quero te desafiar a continuar estudando, a continuar buscando entender o que o Evangelho diz a respeito disso, quem foi Jesus, o que a morte e a ressurreição dele significam para ti. Eu te desafio a fazer isso. Aqui a gente tem pouco tempo, então não dá para abordar tudo. Agora, se tu já está bastante familiarizado com isso, mas mesmo assim tu ainda te sente todo dia voltando para esse tribunal, também tentando buscar aprovação, eu quero te desafiar a todos os dias se relembrar e reviver o Evangelho. Esse é o convite que fica para mim e para você. Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Se a gente não ficar numa boa, se ficarmos estressados à toa, se não nos importarmos com as pessoas, tudo vai ser igual. Se brigar por causa de futebol e falar palavrão no farol, se não virmos a beleza do sol, tudo vai ser igual. Se o amor de Deus não for a diferença, tudo vai ser igual. Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Se valorizar aquele amigo, se olhar só para o próprio umbigo, se não se importar com quem ferido, tudo vai ser igual. Se a gente não quiser perdoar, se a mágoa persistir no olhar, se você não conseguir se casar, tudo vai ser igual. Muito amor de Deus aí na sua casa vai ser muito legal. Muito amor de Deus e o teu ano novo vai ser sem igual. Pois sem o amor de Deus, tudo vai ser igual. Tudo vai ser igual. Tudo vai ser igual. Além de convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, usar e divulgar também os vídeos para as crianças, hoje eu compartilho de que nesses primeiros dias de 2022, nós estamos num recesso de encontros presenciais. Isso até o dia 16 de janeiro. Mas nesse período, nós estamos postando novas mensagens no YouTube. E você pode ouvir mensagens e músicas selecionadas no Spotify também.
No mais, nós estamos à disposição. Entre em contato com a gente.